Fala, guerreiros, aqui é o Cidadão X. Vou falar hoje sobre um pouquinho de política, que é um assunto que a mídia toca incessantemente aí, só que você não percebe, mesmo porque talvez você não entenda o assunto, então você ignora. E isso acontece muito, mas a mídia como um todo tem falado incessantemente sobre esse negócio de teto de gastos públicos, porque na verdade isso se tornou uma obsessão, uma fixação do nosso atual governo, né? Estabelecer, implementar um limite dos gastos públicos. Mas eles não gostam que utilize-se a palavra limite, porque limite é uma palavra feia no entender deles. E limite é uma palavra que o povo entende. Então o que eles falam? Vamos estabelecer um teto de gastos públicos. Pronto, ficou bonito. Deixou de limitar, de restringir, e agora é um teto, é uma coisa alta, uma coisa, sabe? Entendeu? Sempre tem uma pegadinha, né? Interpretação, jogo de palavras. Vamos falar sobre isso aí? Esse teto de gastos públicos, que na verdade é um limite de gastos públicos. Cidadão X aqui com vocês. Vai! Estabelecer um teto de gastos públicos nada mais é do que colocar em prática uma limitação de gastos. Você acha que isso é ruim? Não vejo como ruim. É uma coisa até lógica. Todo governo devia ter isso, né? O governo não pode gastar mais do que arrecada. Isso é simples, isso é lógico. Mas eles têm que estabelecer um projeto para isso. Para você ter uma ideia de como que o nosso sistema é corrupto, o nosso sistema é falho. Então cria-se uma regra que proíba o governo de gastar mais do que arrecada. Isso já é, se você falar, né, para uma outra pessoa que não está vendo isso aqui, uma pessoa de fora, de outro país, ela já não vai entender. Ela não vai entender porque você também não entende. Como assim? O governo gasta mais do que arrecada? Tem que colocar uma regra para isso? Você consegue gastar mais do que você arrecada? Mais do que você ganha? O que acontece? Você fica endividado, não é? Qualquer pessoa ou instituição que faça isso vai ficar endividada. E sabe como que isso chama quando é o governo federal endividado? É aquele negócio de déficit, é aquela questão que eles falam muito de dívida pública. O Brasil precisa pagar a sua dívida pública, que o déficit do arrecadação é tantos milhões, que o Brasil deve, tá vendo? O Brasil deve. Deve para quem? Como assim? Quem ficou devendo? Cara, todos os governos vêm fazendo isso, gastando mais do que arrecadam. Todos, não tem exceção. Porque a Dilma tentou fazer uma coisa que outros governantes fizeram, que é as tais pedaladas fiscais. O que é? Fingir que pagou para livrar daquela lei do orçamento lá que proíbe você de gastar mais. Já existe uma lei que vê essa parte aí. Mas aí a Dilma inventou a tal das pedaladas, que ela na verdade não inventou, que outros governantes já tinham inventado, e vários governantes pelo mundo inteiro fazem uso, que é fingir que paga para ficar tudo dentro da lei. A pedalada era isso, fingiu que pagou para ficar dentro da lei. Só que aí os caras usou como motivo e tal, e o impeachment já era, Dilma caiu e dane-se. Vamos falar sobre esse déficit da União, dívida pública e a implementação do teto de gastos públicos. Primeiramente, você tem que entender com que o governo gasta dinheiro. Quais são as responsabilidades do governo com aquele dinheiro todo que ele arrecada através de impostos. Que, a meu ver, ele rouba através de impostos do povo. O governo tem a obrigação, né, e a responsabilidade de gastar esse dinheiro com saúde, seguridade social, onde se encaixa também saúde e previdência, educação, investimentos na infraestrutura, segurança pública, sabe? Tem o pessoal que sustenta a máquina do governo, são os funcionários públicos. Tudo isso é gasto do governo. Só que você acha realmente que precisa de um teto, que o Brasil precisa estabelecer isso, só posso gastar até aqui? Você acha que isso é bom? Se parar para pensar, assim rapidamente, e for na ideia deles, é bom. E para você, se fosse na sua vida, seria bom também. Eu não vou gastar mais do que eu ganho. Beleza? Tá tudo certo então. É aí que tá a pegada, cara. Quando é o governo, quando é o sistema, eu sempre desconfio. E você também deve desconfiar. Tem alguma jogadinha por trás. Sabe, tem alguma coisa errada.
Não importa o que eles vão falar, dizer, não, que precisa fazer isso, que os empresários aguardam ansiosamente que o governo estabeleça esse limite de gastos públicos. Eu vou te mostrar, já te falei, né, onde que é a obrigação do governo gastar esse dinheiro, saúde, educação, segurança. E também vou falar pra você que se ele limitar, o negócio não vai funcionar direito, cara. Ou vai funcionar para alguns setores, né? Presta atenção aqui, ó. Vamos falar, por exemplo, dos gastos do governo referentes à infraestrutura básica. São aquelas megas construções, mega projetos, sabe? Usinas hidrelétricas, transposição do Rio São Francisco, construção de prédios públicos como escolas, hospitais, delegacias, prédios para setores do governo, Brasília, sabe? Tudo isso é infraestrutura do Brasil. Sabe? Setor de energia elétrica, setor de saneamento básico, o setor de água, por exemplo, né? Como você fazer tratamento de esgoto e tal. Tudo isso é infraestrutura básica, é necessidade do povo, necessidade da nação. E aí fica de responsabilidade do Estado. O Estado gasta dinheiro com isso, para principalmente construir essas coisas. E aí que está o esquema, cara. Infraestrutura é onde está a propina, é onde entra aquele negócio da licitação, que as mega empreiteiras, né, pagam as propinas, desviam dinheiro. É onde o político gasta com aquele negócio de superfaturamento, arrecada dinheiro para a campanha. Sabe? Tudo que tem de corrupção e roubo dentro do governo, mas eu digo quando é coisa pesada mesmo. Não é salário de funcionário fantasma, não é multinha, não. Coisa pesada. São milhões e bilhões de reais ou dólares, entenda como quiser. Lá é nisso, infraestrutura básica. Então, você entende que eles não vão cortar ali. Porque se eles cortarem ali, eles estão atirando no próprio pé e tirando o dinheiro deles mesmos. Então, você tira isso fora. Infraestrutura não vai ter limite, sabe? Vai continuar do mesmo jeito. Vão limitar onde? Gasto com o pessoal. Eles vão cortar o funcionalismo público. Bom, isso já é meio prejudicial, já falei pra vocês, né? Não funciona direitinho assim. Eles vão cortar funcionário público? Vão cortar muito dos funcionários, né? Vão deixar de fazer concursos, vão deixar de dar aumento para esses funcionários, reposição salarial. Isso vai desestimular as pessoas de trabalhar como funcionário público e partir para a iniciativa privada. Sabe? Só que isso vai criar uma piora sistemática nos serviços, principalmente de saúde, educação e segurança. Se não tiver ninguém trabalhando lá, lógico que o serviço vai ficar uma porcaria, pior do que já está hoje. E onde que eles poderiam cortar gastos para atingir esse teto que não pode ultrapassar aí no setor público, por exemplo? Nomeados, aqueles cargos de confiança, sabe? Dar aumentos astronômicos para o judiciário. Corta isso, corta esses esquemas. Corta esses funcionários fantasmas que nem concursados são, mas são funcionários públicos, indicados por políticos. Corta o esquema deles. Corta esses super salários e todos esses benefícios dos políticos. Corta isso. Não, eles não vão cortar isso. Vou falar onde que na real vai pegar essa limitação dos gastos públicos, essa implementação desse teto. Vamos falar da real mesmo, onde que bate, onde que vai, sabe, realmente ser sensível. Você vai perceber que o governo está deixando de gastar esse dinheiro. Primeiro lugar que você vai sentir que o governo deixou de gastar dinheiro é com a saúde. Sabe, e isso serve para outras duas áreas, educação e segurança. Segurança a gente já não tem mesmo. Tem toda uma outra questão de fragilizar e deixar o povo com medo por trás, mas isso é outro assunto. Quanto à educação, por exemplo, eles tratam a educação como um gasto desnecessário, um gasto a mais. E a meu ver, sabe, educação não é gasto, cara. Educação é investimento. Você investe na educação do povo. Por que um governo corrupto e que depende da ignorância do povo vai investir em educação? Jamais. Vamos deixar o povo ignorante, um povo burro. Porque um povo inteligente e um povo educado, formado, vai derrubar um governo corrupto. Um povo que entende as coisas, que interpreta bem, vê o que está acontecendo, vai derrubar o inimigo dele, que é o governo. Então não vai ter, não vão deixar de investir na educação. Na verdade, para eles é gastar, com educação. Saúde vai ser muito prejudicada por essa implementação de tetos dos gastos públicos. Por que vai ser muito prejudicada a saúde? Lembra que eu falei sobre a DRU? Que é desvinculação das receitas da União? Que nada mais é do que
desobrigar o governo, mesmo previsto em Constituição, a gastar, né, o dinheiro, o mínimo necessário para manter a educação e para manter a saúde. Sabe, a Previdência Social, eles já fizeram essa druga. O governo não tem mais essas obrigações com esses gastos aí. Já diminuiu essas obrigações e ele pode gastar o dinheiro com outras coisas. E aí você implementa essa questão da limitação dos tetos dos gastos públicos. Puta que bagulho, termo foda do cara. Implementa esse limite de gastos, né? E aí o que vai acontecer? Saúde. Cara, se tiver uma pessoa doente dentro de uma casa, entenda isso. Se ela não for tratada, o que pode acontecer? Que ela contamine outras 10. Certo? E se ela não for tratada, ou nenhuma dessas outras 10 for tratadas, você acha que vai acontecer o quê? Elas vão melhorar sozinhas? Não, a tendência é piorar. E na hora que você for tratar, esses gastos com o tratamento vão ser ainda maiores. É isso que eles vão fazer com a saúde, cara. Senão vai ter um limite de gastos. Rapidamente esse limite vai ser atingido. Então eles não vão gastar mais com a educação e nem com a saúde, correto? Só que tem todo um sistema envolvido por trás disso daí, cara. Limitar os gastos públicos é o mesmo que reduzir os gastos. Ou você acha que o preço e os custos envolvendo tudo que sustentam esses setores como saúde e educação, você acha que esses preços, esses custos vão congelar então? Não. Ainda mais se você pegar essa questão da privatização de setores de órgãos públicos aí e a terceirização de serviços, a tendência é que os custos só aumentem. Na saúde, por exemplo, você vai ter um aumento, sabe, sistemático, sabe, incontrolável dos gastos com medicamento e tratamento. Só que se chegar naquele teto, o governo não vai gastar mais. O que vai acontecer? Quem está doente vai continuar doente. Quem ainda não ficou doente vai se tornar um doente porque vai ficar contaminado por outras pessoas e outros motivos. Só que o preço dos remédios vai continuar subindo. O preço do tratamento vai continuar subindo. E aqui, ó, está o limite. Não vai bater a conta, você percebe? Educação e segurança. Está aqui, ó. O governo já gasta até aqui. Certo? É equilibrado. Gastos e aqui manutenção de equipamento e pessoal, né, com toda a infraestrutura que precisa para manter tanto a educação quanto a segurança. Você percebe que vai ter gastos, né? O material escolar e tal, essas coisas assim, vão aumentando o preço, sempre, nunca vão reduzir, vão sempre aumentar. Gastos com pessoal na segurança pública, equipamento, manutenção de viaturas, coisas do tipo, vão aumentar. Só que o limite ficou aqui, cara. Percebeu? Em todos os setores que eu citei aqui vai acontecer a mesma coisa. Essa implementação dessa limitação de gastos públicos é só isso. Quem vai sair prejudicado é o povo, sabe? E é onde que o governo deveria ter obrigação de dar o retorno, né, e eles bancar as necessidades do povo, é justamente o pessoal que vai ser mais prejudicado. A tendência é sempre que os custos aumentem sistematicamente, mas com a limitação os gastos do governo vão ficar paralisados. Isso é bom? Você percebeu a jogada agora? Vai vir um discurso coxinha falar para você: ah, mas o governo não vai paralisar de gastar, ele vai aumentar de acordo com a inflação. Respeita, você vai respeitar os cálculos do governo? Um governo que diz que a inflação foi de 6 ponto alguma coisa durante um ano, e se você pegar um preço de um feijão, de um leite, de um arroz, aumentou 100, 200, 300%. Você acredita nos cálculos do governo? Você acredita no discurso do coxinha? Ah, mas alguma coisa precisa ser feita para bancar o déficit. Corta na própria carne. Corta do funcionalismo público lá da Câmara, do Congresso lá. Corta deles. Para de roubar nas construções, para de roubar nas propinas, para de desviar dinheiro, para de superfaturar as obras. Só que deixar de gastar com a saúde, deixar de gastar com a educação é um crime. É uma afronta contra o povo. Vocês não podem engolir isso, sabe, calados. Não pode, isso não pode acontecer e você simplesmente dar risada e achar que o discurso dos coxinhas está certinho. Limitar os gastos é reduzir o retorno que o governo tem obrigação de gastar com você, cara. O investimento que o governo tem que gastar com você, com seu filho, com a saúde da sua família, com a sua segurança, com a educação de todo mundo que permeia a sociedade. Você entendeu isso? Limitar os gastos públicos não é porque ele vai colocar em ordem as contas do governo. Ele vai deixar de gastar com o povo, onde ele realmente tem obrigação de gastar. Para que vai sobrar esse dinheiro? Para eles, né? Porque você acha que esse dinheiro vai vir de outra forma pro povo?
Esse dinheiro vai ser gasto com eles. Esse dinheiro vai ser economizado por eles para ser gasto com eles. Entendeu? Não vai ter nenhuma melhora aqui pro povo aqui embaixo mesmo. É um assunto complexo, é um assunto chato, é um assunto que... mas eu acho que eu precisava falar para vocês. Precisava só para quem tiver interesse de ver o vídeo até o final. Eu sei que ficou mais um vídeo longo. É que as questões políticas são complexas. E não dá para você explicar rapidamente. É como falar de previdência social, como explicar alguns projetos do governo. Demora um pouco, cara. Então vocês me desculpem aí o prolongado do vídeo, né, a qualidade, o tempo, minha voz tá meio zoada. Eu também tô meio desanimado com essas coisas aqui. Mas eu tinha que falar isso pra vocês. Tinha que falar e tem mais coisas ainda pra vocês saberem aí. E não tô criticando só esse governo. O governo da Dilma já tinha esse plano em mente. O governo da FHC, o governo do Lula, todos tiveram essa responsabilidade de fazer isso. Só que eles não fizeram. Né? E cada projeto do governo tem interpretações diferentes. Né? Cada governo diferente tem uma interpretação sobre determinada lei, determinado projeto, determinada utilidade, ou da onde eles vão gastar o dinheiro que eles vão arrecadar. Galera, valeu a atenção de vocês.